Bola Não Para está no ar para você, aqui no canal de São Paulo, você que assiste através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Você vai lá, se inscreve e assiste a Bola Não Para. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. E aqui no canal de São Paulo com chance de reprise. Não assistiu na segunda, 8 da noite, tem a chance na terça, 10h30, ou na quinta, às 15h30, ou na sexta-feira, às 17h15, ou sábado, 21h30, sempre uma entrevista inédita falando de esporte aqui no A Bola Não Para. Com muito prazer, recebendo a Fofão, uma grande jogadora de vôlei do Brasil, de grande história, uma das maiores jogadoras do nosso esporte nacional. Fofão, obrigado por estar aqui no nosso programa, aqui no estúdio, no A Bola Não Para. Como está a vida pós-vôlei, Fofão? Você que jogou muito, literalmente conseguiu uma carreira longeva, de muitos títulos, muitas conquistas, uma levantadora nota 10. Como que está aí, Fofão? Pós-carreira, Fofão. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. É uma vida diferente, né? A gente muda muita coisa, mas existe uma vida, né, depois disso tudo. Eu falo que é uma eterna adaptação, né? Todos os dias a gente adaptando, conhecendo coisas novas e vivendo um mundo que a gente não estava acostumada a viver, né? Aprendendo coisas novas. Mas tem sido muito bom, assim, porque eu joguei vôlei até muito tarde, né? Sim. Então eu cheguei no ponto que eu precisava parar mesmo, né? Não é que ninguém mandou eu parar, eu precisava, porque eu fui muito além do que eu imaginava. Mas agora eu estou nesse momento, assim, de aprendizado e ao mesmo tempo tentando dividir um pouco de tudo que eu aprendi, de tudo que esse voleibol me deu durante todos esses anos. A gente sempre coloca, né, que o atleta de vôlei é muito mais esclarecido, um atleta diferente se a gente comparar com o do futebol. Você pensou muito, Fofão, sim, claro, você falou, eu tinha que parar uma hora, eu tinha que parar, mas você pensou nessa transição e foi como você imaginou ou você realmente tomou um baque na hora da transição de parar, né, ao apagar a luz, né? Não, eu acho assim, eu sabia que eu iria parar o ano que eu decidi, eu já tinha noção, e você vai se preparando, mas quando chega o momento, acho que não é como a gente se prepara, entendeu? Você imagina uma coisa e depois a realidade é totalmente diferente, mas é uma coisa que talvez se eu tivesse me preparado mais, assim, mais a cabeça, né, mais... visto a realidade mesmo que seria, eu acho que seria mais tranquilo, né? Porque você muda totalmente em todos os sentidos, sua vida muda completamente. Então foi um momento onde eu tive que falar, calma, não vamos desesperar, porque realmente vem, né, aquela situação, e agora? E você acorda, você fala, tudo mudou. Vou fazer o quê, né? Pois é. A única coisa boa é que quando eu parei, eu dormi um dia inteiro, né? Foi o único momento bom. Depois você tem que aprender a conviver com aquilo que a vida vai te dando. E exatamente isso, Fofão. O que você sentiu mais falta ou sente mais falta? Porque você não vai falar treino, tenho certeza que você não vai falar. Sente falta dos treinos. Não é isso. Mas o que você sente mais falta, Fofão? Eu acho que da rotina, né? Porque eu acho que quando você tá num grupo de vôlei com tantas pessoas diferentes, assim, né? Tantas histórias, dia a dia, né? Viagem, cada dia você está no lugar e cada dia tem uma novidade. Então, essa rotina, sabe? De chegar e dividir esse momento com as meninas, as amizades que a gente cria, que praticamente passam a ser nossa família, né? Durante esse tempo todo. Então, essa rotina, assim, que sempre variava. Né, eu acho que é uma das coisas que eu sinto, e o que eu mais sinto mesmo é a adrenalina do jogo. Aquela sensação que eu falo, nossa, antes do jogo, assim, para entrar em quadra? Antes, na hora que o primeiro ponto, sim. Aí depois, mas aquela, sabe, sensação de que o coração dispara, eu acho que isso é o que mais sinto falta, e é uma coisa que não vou encontrar em lugar nenhum. Não tem nada que supra essa... Não tem, é uma coisa impressionante, e às vezes... Você já procurou algo que, será que me dá uma adrenalina? Até praticar uma outra coisa, algo que te... eu tô buscando fazer coisas diferentes, e eu acho que a gente fica numa eterna busca que eu acho que, não sei se é bom ou é ruim, mas de ter essa sensação, né? Mas na verdade isso é uma coisa que a gente só vai encontrar naquilo que a gente fazia, porque era totalmente diferente, era uma emoção diferente, mas eu tenho buscado fazer outros esportes que não tem nada a ver com vôlei, tenho buscado fazer outras atividades físicas, sabe, diferentes do que eu fazia diariamente, então eu estou mudando o foco, né, saindo daquela coisa do voleibol, procurando coisas novas, até para motivação mesmo, para ter novos desafios, né? Que eu acho que nossa vida toda foi baseada em cima de desafios, né? Mas é difícil, porque a gente, ainda mais quando eu faço alguma coisa, um esporte individual, assim, alguma coisa, que nem eu fui jogar tênis e
E é muito estranho, né? Porque você não tem quem se dar bronca. E você fica ali, você e a bolinha e a raquete. Então, eu comecei a ver que eu não sou essa pessoa tão tranquila como eu imaginei que eu fosse. E além do tênis, tem algum outro esporte que você já fez, Fofão? Você praticou agora? Eu tenho feito corrida de rua. Não vou dizer que eu adoro, mas tem sido uma coisa que, sabe, aquela energia das pessoas, né? Aquele negócio de transpirar, eu acho que tem sido uma coisa legal. Não faço sempre, não, porque também o corpo, assim, depois do dia seguinte, cobrada, né? é pesado. Mas tem sido uma coisa que eu gosto muito. O lado competitivo você ainda busca isso? Você não quer perder isso ainda, Fofão? Eu tento desapegar dessas coisas do competitivo, mas não adianta. Tudo que eu faço, no fundo, Você quer ser a melhor, ser a primeira, ou você tem um bom resultado? Eu tô correndo 5K e passa uma pessoa na minha frente e fala, não, eu não posso ficar para trás. Aí eu quero, mesmo que eu não tenha essa condição, eu quero passar a pessoa. Então, assim, é uma coisa que eu quero me desligar disso, porque ao mesmo tempo você... Faz mal também, né? Faz mal, você acaba exigindo do seu corpo uma coisa que não é mais necessária, entendeu? Então é uma coisa que eu estou me tentando, mas está muito difícil, está super difícil. Você pensa assim, me desligar do esporte, porque tem gente que desliga do esporte geral, né? Assim, não, parece que fica, vou falar assim, não é por mal, mas que parece que ficou com raiva do esporte, sabe? Não quero nem ver bola, não quero ver mais nada. Você já viu? Com certeza os atletas falam dessa maneira. Muitos. Isso você não quer, mas ao mesmo tempo você pensa de uma certa maneira, ter uma coisa mais tranquila de não ficar pensando só nisso também, Fofão. Eu acho assim, a gente viveu muito nesse esporte, né? Então, assim, não é que a gente não quero mais saber de vôlei, mas, por exemplo, se alguém me chama para jogar vôlei, é uma coisa que para mim não dá, assim, eu não consigo sair de casa para ir jogar vôlei, porque para mim foi uma profissão. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu gosto de, por exemplo, quando eu vou fazer uma clínica para garotada, e eu vejo aquela, sabe, eles olhando para mim, assim, querendo aprender. Então, isso me traz uma sensação boa, entendeu? Mas eu acho que para jogar, assim, brincar, alguma coisa, eu não tenho vontade. Mas poder passar, poder dividir todo esse meu aprendizado, isso me dá uma satisfação muito, muito boa, assim, que eu gosto, né? Então, eu tenho procurado fazer isso, mas... eu fiquei 2 anos depois que eu parei, já tem 4 anos. 4 anos, passa rápido, hein, Fofão? Passa muito rápido. Os 2 primeiros anos, meu Deus, nem televisão, nada. Procurei me desligar totalmente. Acho que até mesmo para a cabeça, né? Eu acho que... Porque senão você ia querer jogar, né, Fofão? Você ficar assistindo... mais ou menos isso. Porque é muito recente, aí você fica olhando e fala, ai meu Deus, podia estar ali, podia não estar. Então eu quis me desligar totalmente. Você sonha que você está jogando, Fofão? Já sonhei, viu? Já de vez em quando eu imagino eu no ginásio, sabe? Aquela coisa de entrando e tal, mas ainda bem que é sonho bem curto, né? Não é assim um jogo que ficou engasgado, assim? Não vai até o tie break, não. Não vai. Ele para é um sono leve. Bem tranquilo. Mas é uma coisa que acho que é normal, né? De você ter feito tanto tempo isso. Legal. E essas clínicas, né, Fofão? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O vôlei, desde 80 para cá, né, esse crescimento que teve o vôlei, está se mantendo entre... A gente coloca, para mim, eu acho, e muitos colocam, o segundo esporte do país é o vôlei, né? Futebol, vôlei, o basquete perdeu muito espaço, o tênis teve seus altos e baixos, com o Guga aparecendo, com outros jogadores, mas principalmente o Guga, mas o vôlei está lá em segundo esporte do país. Sim. Queria falar um pouquinho dessas clínicas, o que você sente, o que você observa, como que as pessoas estão vendo o vôlei nesse momento, a gente sabe que tudo é transição, mudança de geração, às vezes o desempenho na Olimpíada não é o que é esperado, em algumas outras competições, mas como que você está observando o vôlei nesse momento, Fofão? Eu acho que uma coisa que depois que eu parei, que eu comecei a perceber mais o quanto a gente precisa, o atleta assim, que é referência, né, quando está numa seleção, que ele tem que se importar com isso, né, com o adolescente, com o atleta mais jovem que gosta de vôlei, porque eles estão muito carentes, assim, sabe? Eles estão muito carentes tanto de motivação, de incentivo. De referências, né? E de referências, né? Então eu comecei a perceber isso depois que eu parei. Eu recebo muita mensagem de pessoas pedindo conselho, como eu faço. A falta de espaço, a falta de oportunidade tem sido uma das coisas muito grandes. E eu vi que muita gente faz muito trabalho legal com a base, com pouca coisa. E tem muita base muito esquecida, né? Que eu acho que a preocupação de todo mundo sempre é a renovação. Né? Eu senti isso depois que eu parei, que fica aquela coisa, e agora? Lógico que sempre tem uma peça,
Mas a gente está ainda no processo meio lento, acho que no vôlei feminino, assim, dessa coisa da renovação, de aparecer novos talentos. E eu vejo, né, eu acompanho, eu sigo você lá no Instagram, você dá essas dicas, né? O pessoal pergunta dicas para você. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você recebe isso, né, Fofão? Assim, você é uma referência no vôlei e como levantador, então, a gente não precisa nem falar. Mas queria que você falasse um pouquinho desse interesse das pessoas de perguntarem, por mais que a pessoa não vai se tornar uma jogadora, mas às vezes ela quer brincando na recreação, poxa, quem me deu a dica foi a Fofão, e eu fiz de tal jeito, né? Eu queria que você falasse que a pessoa busca isso, né? Não, tem sido bem legal, porque eu quis falar uma linguagem, que nem eu falei, é a minha maneira de ver, né? É o que eu vivi, a minha experiência, né? Pode ser que algumas pessoas concordem, mas é a minha linguagem que eu tentei passar para ser de uma forma mais fácil, até para entender, entendeu? Porque nem sempre você está falando com um atleta, você está falando com alguém que tem o vôlei como hobby, alguém que quer, sabe, e às vezes dentro de um grupo, quer uma resposta do ídolo, né, da Fofão. Eu recebi, olha, ela respondeu para mim, né? E geralmente eles perguntam, é você mesmo que está respondendo? Eu falo, gente, sou eu estou sempre, sabe, eu paro um tempo para dar atenção, para responder. E é legal quando as pessoas me mandam um vídeo falando aqui, Fofão, estamos fazendo a dica que você... então, assim, sabe, é uma coisa que vai te motivando a fazer, e é uma coisa que eu gosto muito, assim, eu faço porque realmente eu gosto e porque eu acho que as pessoas estão começando a se interessar. Então, eu fico ali naquela troca, né, passando a minha experiência para as pessoas que gostam do vôlei. Legal. Nós estamos falando com a Fofão, foi uma grande jogadora de vôlei do Brasil, campeoníssima, grande levantadora, falando um pouquinho de esporte, do vôlei, dessa transição, parar de jogar e o que fazer. E a gente volta no segundo bloco com A Bola Não Para para você. Fique aí. Foi nesse quarto que Pedro viveu nos últimos meses. Pedro tinha câncer. Não tem mais. Colabore com a Tuca. Há 20 anos, ajudando crianças e adolescentes a voltarem para casa sem câncer. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, no site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, vai lá, se inscreva e acompanhe a Bola Não Para, toda segunda uma entrevista inédita para você falando de esporte. E com muito prazer recebendo a Fofão, ex-jogadora de vôlei. Falar ex é meio estranho, né, Fofão? Mas é ex-jogadora de vôlei, ex-levantadora com muitos títulos. Fofão, a gente estava falando de renovação e o que a gente percebe não só no vôlei, no esporte em geral. Está faltando ídolos no esporte, Fofão, referências para os jovens no esporte. Você tem percebido isso? O vôlei em especial, né? O vôlei feminino, a gente está percebendo uma renovação que o Zé Roberto está tentando fazer na seleção, por exemplo, com dificuldades, não está sendo fácil. Como que você observa esse momento? Você acha que é uma transição mesmo do mundo? Falta de ídolos? Porque se a gente for puxar o futebol enquanto dificuldade, a gente vê aí o ídolo do futebol é o Neymar, que tem diversos problemas fora de campo e só ele. Se a gente pensar ídolo mesmo, né? De referência que chama a atenção. No vôlei, são os atletas que já estavam jogando, os atletas que já estão jogando. Tênis, enquanto a dificuldade de ter esporte, um ídolo. Natação, depois de Gustavo Borges, o Cielo ainda está, mas não está a mesma coisa. Como que você vê, por exemplo, eu estou citando alguns esportes onde nós tivemos ídolos, realmente. Assim, o vôlei feminino, desde que eu comecei a jogar, sempre teve aquela pessoa que você... né, tinha como referência ali na seleção brasileira, e quando eu comecei tinham várias atletas que eram incríveis, assim, então você tinha, né, você olhar, pô, quero chegar como ela, né, então assim, vai tendo a renovação, né, as pessoas vão parando de jogar e vai faltando, né, vai ficando aquele vazio, e a gente está passando por esse momento, né, tanto é que na seleção brasileira agora algumas jogadoras voltaram, né, porque eu acho que você, por mais que você tem a renovação e sejam jogadoras mais jovens, você precisa de jogadoras experientes. Uma referência. Né? Você precisa. Então, às vezes as pessoas falam, poxa, por que vai voltar? Às vezes não é nem pelo que aquela pessoa está jogando no momento, mas porque ela representa para um grupo. Ela pode ajudar o grupo em si. Exatamente. Né? E às vezes isso é muito mais valioso do que, né, a condição que ela está naquele momento. Porque eu acho que, por mais que você seja inexperiente,
Em alguns momentos você precisa de uma pessoa ali que chama a responsabilidade, que junta o grupo. E a gente está num processo agora onde isso vai se perdendo um pouquinho, né? As pessoas estão tendo outras prioridades dentro do vôlei, então fica meio difícil, né? Eu acho que eu saí, tem 2008 que eu saí, então assim, a gente vai perdendo, né, as nossas referências, vai perdendo aquela base, né, de inspiração do atleta. Sim. Isso é muito preocupante, assim, eu acho que a gente tem que ter essa mistura para que possa ter um resultado melhor, né? Tem alguma coisa que você pensaria, Fofão Rocha, se fizesse isso? Porque a gente percebe o atleta é muito mais ligado em rede social, muito mais ligado em querer mostrar o que está fazendo, que preocupado em mostrar o que fazer para ser referência para os outros. Uhum. Mas é muito mais o lado individual do que o lado coletivo. Isso não só no vôlei, em todos os aspectos. Se tem alguma coisa que você pensa, poxa, poderia fazer de uma outra forma, a gente voltar a ter ídolos, referências, pessoas de destaque. Falta posicionamento de atletas. Você é de uma geração que as atletas se posicionavam. A geração anterior, da mesma forma. Uhum. A gente percebe que hoje não é assim, há um certo cuidado para não se expor demais, não falar demais. Eu vim de uma geração onde as pessoas defendiam muito o vôlei, né? Sim. A primeira opção era vestir a camisa do vôlei e depois vinham as outras coisas, porque na verdade o vôlei é a nossa profissão, é aquilo que dá nosso salário, né? Então assim, hoje, lógico, veio as redes sociais, e o foco mudou muito. Hoje você vê poucas atletas falando do voleibol, elas defendendo o voleibol, então é coisa individualizada, né? E isso é muito preocupante, porque a partir do momento que essas pessoas que são referência não falam de voleibol, não defendem o seu esporte, eu não posso ficar o tempo todo ali me expondo, falando aquilo, porque eu não jogo mais, claro. Entendeu? Às vezes a pessoa fala, é ressentido, tá lá, parado, tá... Então não pode voltar às jogadoras de 90 e tá sempre colocando a cara ali para defender um esporte, porque eu acho que são pessoas que tiveram um momento diferente, que eu acho que eram mais profissionais, porque a gente não tinha as condições que tinham hoje, então a gente lutou para que a estrutura que elas têm hoje, né, se mantivesse, então eu acho que elas têm que manter isso, claro. Né? Então elas têm que o tempo todo estar defendendo mais o voleibol, falando mais de voleibol, e eu acho que a rede social, elas podem usar isso a favor, né? Eu acho que não, tudo bem, hoje é necessário, você tira um dinheirinho ali ou não sei, né? Isso faz parte, mas inclui o vôlei, entendeu? Porque parece que a prioridade delas não é mais o voleibol, entendeu? É estar bem na rede social. E isso para mim é muito preocupante, entendeu? Essa mentalidade eu acho que tinha que se inverter. Superficial, né? Tinha que se inverter um pouquinho, porque a partir do momento em que elas não falam do voleibol, o patrocinador vai falar, poxa, eu estou investindo para quê, né? Eu estou investindo para quê? Então, é uma coisa ruim para elas, né? Para o voleibol. Então, a gente tem que defender o esporte que dá o nosso sustento, né? Eu acho que não tem uma pessoa que vai viver, você vai tirar uma ou duas que vão viver bem só de rede social. O resto precisa do salário do voleibol, do salário daquilo que elas produzem dentro de quadra, né? A sua função no vôlei é uma função importantíssima, levantadora que dita aí o ritmo do jogo, dita o que vai se fazer na partida. A gente está sentindo falta também disso, uma referência como levantadora, Fofão. É óbvio que pelo que você fez, é inevitável, todo mundo não vai ter uma nova Fofão. Uma Fofão é uma só. Já teve, já jogou e parou. Mas uma igual você não vai ter, Fofão. A gente sabe disso, né? Pelo que você fez. Como não tivemos outras levantadoras, a Fernanda Venturini, entre outras, que tiveram a sua marca sendo levantadora de vôlei. Como que você está vendo exatamente essa função também, Fofão? A gente não está encontrando ainda aquela que você fala, nossa, podemos ficar tranquila que essa é a levantadora. Com a sua forma, a sua característica, a sua maneira de jogar, né? A gente não quer uma outra Fofão, uma outra que a gente fala, não, agora a gente tem. Mas... Eu acho que é aquele processo lento da renovação que a gente sempre fala. Eu sempre digo que eu fui reserva da Fernanda por 7 anos. Sim. Depois, aí ficou muito tempo eu e ela. Depois eu fui titular, aí teve várias levantadoras, nunca foi uma fixa. E a gente demorou muito tempo para ter uma outra atleta convivendo, né, ali junto com a gente, até mesmo para ela pegar, né, ela aprender, como eu aprendi com a Fernanda, a outra vinha aprender. Então, assim, eu acho que a gente demorou muito achando que as duas seriam eternas, e na verdade o atleta ele não é eterno. Então, quando precisou trazer alguém, quando precisou de alguém que estivesse preparado, a gente não tinha. Porque quando, como eu falei, eu fui 7 anos reserva da Fernanda,
Mas nesses 7 anos eu me preparando, porque eu falei, uma hora vai, pelo amor a bola de vai Deus. chegar para mim, né? Então, assim, eu me preparei, assim como deveria ter outra levantadora ou duas ali com a gente, aprendendo, para que quando eu parasse, que um dia também eu iria parar, tivesse, né, a peça para repor. Então, quando eu parei, aí, e agora? Como que vai ser? Então, a gente fica testando uma, testando outra, tentando encaixar, e é difícil. Vou falar para você que jogar uma Superliga, uma seleção brasileira, são coisas totalmente diferentes. E a gente está testando levantadoras. Agora tem a Macris, que é uma jogadora um pouco mais diferenciada, né? Parece que ela que, né, pelo menos, a gente, claro, a gente não quer queimar já, mas parece que a Macris, pelo menos, indica-se ser, ou até que enfim, parece que a gente está encontrando, né, uma... Então, é que está tendo mais oportunidade, está ganhando a confiança do Zé, mas ainda não tem uma outra segunda, né? Se precisar, né? E não tem uma terceira, então fica... demorou muito para o Brasil saber quem era a levantadora titular do Brasil. Então, assim, são coisas que a gente tem que... E até por isso que o Zé várias vezes insistiu até o final, para você até participar mais, Fofão, né? Insistiu, mas eu acho que... Não... Mas acho que até por isso, né? Porque ele não estava... eu entendo a razão dele de ter alguém, mas eu acho que teve tempo para fazer isso antes, entendeu? Eu não posso ficar ali para suprir uma coisa. Naquele momento, para mim, não seria... eu não teria essa vontade de estar ali, porque eu tinha outras coisas, outros projetos, entendeu? Eu acho que, eu sempre falei, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas tem que ser num momento em que eu possa também, que eu vou estar com a minha cabeça, vou estar, sabe, dedicada a isso, né? O que você pensa de ex-atleta participando mais de comissões técnicas, participando mais do efetivo do vôlei feminino, Fofão? O que você pensa a respeito? Eu acho muito legal. Eu acho que no feminino, acho que principalmente, eu acho que é mais difícil, porque eu conheço várias atletas e nenhuma nunca falou, eu quero trabalhar com vôlei, eu quero, sabe, fazer parte, nunca ouvi falar. Eu vejo mais no masculino, os caras mais interessados. No feminino, eu nunca, assim, não tem uma jogadora que eu falo, nossa, essa aí falou que vai continuar. Né? Mas eu acho que a gente poderia ter, por exemplo, em Saquarema, sabe, levar os atletas lá das suas funções, levar um líbero, levar um atacante, e passar 1, 2 dias, uma semana, sabe? Dividindo essa experiência com as jogadoras. Desde a base até o principal. Jogadoras mais novas, entendeu? Para ver a coisa de perto, para ouvir o que esse atleta tem para falar. Eu acho que seria uma troca de experiência, né? E a gente tem jogadores que têm muita coisa para mostrar, jogadores muita que já foram história, considerados os melhores do mundo. Então, tem coisa para ser feita, né? Fofão, faltou algum título para você na sua carreira ou você acha que você é uma das poucas atletas que tem todos os títulos possíveis aí na modalidade? Faltou campeão mundial pela seleção, não fui. Campeão mundial. Campeão mundial, não fui. Bateu Esse na título trave, só bati na trave, só não fui. Fui pelo clube, mas pela seleção é o título que a gente percorreu e não conquistou, mas... Eu estou satisfeito. Né? Não fica sonhando com isso, né? Não fico triste por causa disso. Não, porque o currículo realmente foi sensacional. Não, graças a Deus. E você teve a chance, né, de ser treinada pelo Bernardinho e pelo Zé Roberto. Acho que muitas jogadoras que tiveram essa oportunidade vão poder falar, né? São 2 estilos totalmente diferentes, mas 2 campeoníssimos, né, Fofão? Se aprende muito, né? Como você falou, características diferentes, mas são técnicos extremamente inteligentes, que tira de você o melhor. E eu trabalhei com os 2 em vários momentos, né? Um que me ensinou tudo a ser levantadora, Zé, e depois o Bernardo, que foi me lapidando, foi me dando outros valores. Então, eu acho que é muito privilegiado quem teve a oportunidade de trabalhar com os 2, porque com certeza em algum momento da sua vida você foi campeão. Então, assim, é muito bom. E ver os 2 dessa forma à distância, assim, Fofão. Outro dia o Bernardinho voltou a falar a respeito, que não quer ter amizade com o Zé, e o Zé respeita, a gente sabe como ele é, né? O jeito dele. Novo os 2. Para você, assim, a distância, o que você acha? Claro, não quero falar quem está certo e quem está errado, mas ver os 2 dessa maneira, não estarem próximos, não é ruim para o vôlei, por exemplo? É ruim, eu achei que já tivessem voltado a se falar, mas não sei se não voltaram. Eu acho que é ruim, porque são 2 pessoas que são muito importantes no voleibol, eu acho que eles seriam muito mais necessários e úteis se eles estivessem juntos. Eu acho que o voleibol ganharia muito mais com isso. Eu não vou te colocar em saia justa. Fica tranquila. Mas então, tá bom. Outra. Ex-jogadoras, companheiras suas, brigando em rede social, Fofão. Jogadoras. Eu acho que aí vai... Cada um tem sua opinião e tudo bem, ou você acha...
foram companheiras de seleção, por exemplo, Ana Moser e Ana Paula brigando em rede social, por exemplo, jogaram juntos. É óbvio, a gente sabe que jogar juntos não significa serem amigas. Você não vai, às vezes você não vai ter você conviveu anos, mas não é sua amiga. Acabou, vamos embora, grande abraço. Sim. Mas também não é legal também, né, Fofão? Por mais que seja, a gente está vivendo esses opostos aí na parte política, né, Fofão? É muito ruim, né, assim, mas são duas jogadoras que são de personalidades extremamente fortes e para mim, assim, não é surpresa, cada um defendeu o seu lado, entendeu? E a gente tem que, sei lá, talvez eu não falaria, ou sei lá, eu ia ler o que a pessoa falou e, sabe, vou ficar com a minha opinião, vou ficar com a dela. Mas são duas pessoas que, com certeza, não iriam ficar quietas de jeito nenhum, até pela personalidade delas, né, que elas sempre tiveram. E para encerrar, né, Fofão, a gente sabe que os ex-atletas se unem, existem grupos, existem conversas em Brasília para tentar melhorar o esporte. A gente esperava muito, e muitos falou de legado esportivo, e a gente perdeu o Pan-Americano em 2007, a Olimpíada, Parapan, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, a gente não conseguiu ter exatamente o que se esperava. A curto prazo, você vê alguma melhora para o esporte ou você fica preocupada com o rumo que o esporte está tomando, já que perdeu-se patrocínio, equipes fechando, agora voltou aqui o São Paulo Futebol Clube, agora foi campeão paulista, mas esporádico, né? Aparece, depois não fica. Como que você pensa o esporte nesse momento, Fofão? Eu vejo o esporte como uma montanha-russa, né? Altos e baixos. Eu acho que a gente sempre tem boas notícias em véspera de Olimpíadas, por exemplo, né? As pessoas dando patrocínio, mas por um momento, né? Por aquele momento de exposição. E depois o atleta é totalmente abandonado, o atleta não tem condições de ter um treinamento, porque na verdade quando a gente fala de um ciclo olímpico que são 4 anos, precisa ser uma preparação, entendeu? Precisa ser todo o apoio, todo o recurso para que o atleta tenha condições de chegar bem numa Olimpíada. Então, na Olimpíada do Rio ficou muito claro, né? E depois você conversando com um ou outro atleta, você vê que não teve apoio, que muitas vezes vão na raça mesmo, né? Aquela coisa do brasileiro. Vamos que vamos, né? Ir na raça. E eu acho que a gente tem muito material humano, a gente tem muito atletas que têm capacidades incríveis e que tem tão pouco, né? Imagina se tivesse uma estrutura, se as pessoas se organizassem mais, se as leis favorecessem mais o atleta, o esporte em geral, né? Eu acho que a gente teria muito mais resultado. O que a gente tem hoje em dia de resultado é pela garra do atleta, mas a gente vê que a gente está a nível internacional muito longe do ideal, do que o Brasil sempre teve, né? Então, eu fico meio assustada porque, como eu falei, às vezes a gente está bem, mas de uma hora para outra tudo muda. Então, é uma insegurança, né, muito grande para um atleta poder trabalhar e ter tranquilidade para conseguir os resultados. Fofão, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Imagino. Boa sorte, sucesso para você. Obrigada. A gente sempre fica na torcida, manda um abraço para o João, para o seu marido. É sempre gente boa e sempre um prazer para a gente, como jornalista, eu já tive a chance de entrevistar a Fofão na Jovem Pan e agora recebê-la aqui no meu programa, eu fico muito feliz. Boa sorte, Fofão. Obrigada, boa sorte ao programa também. Legal. Sucesso. Obrigado. Agradecendo a Fofão, nossa entrevistada no programa de hoje, no A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá.